João, capítulo 8, versículos 28 a 31. Diz assim: Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Nós temos aí pessoas que creram em Jesus. Então essas pessoas eram crentes. Amém? É verdade ou não? Eles criam em Jesus. Então eles eram crentes. Mas Jesus queria algo mais. Por isso Jesus virou para esses crentes e falou com eles: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Observe a expectativa de Jesus nessas palavras. Jesus queria discípulos. Ele já tinha os 12. Mas ele queria mais discípulos. Então, foi muito bom essas pessoas terem acreditado na palavra de Jesus. Foi muito bom estas pessoas terem demonstrado fé. Então elas mostraram que eram crentes, mas ainda não eram discípulos. Então eu queria nesta manhã refletir juntamente com os irmãos sobre esta questão. O que nós somos diante de Deus, diante de Jesus? O que será que Jesus está querendo? Será que Ele quer apenas pessoas que sejam crentes? Olha, é tão importante crer. Coisa triste é alguém ser um ateu. Então acreditar é muito importante. Mas não é tudo. Será que Jesus quer apenas crentes? Será que Jesus quer apenas que sejamos evangélicos? Será que Ele quer que sejamos apenas batistas? Não. Tudo isso é bom. Mas o Senhor quer que nós sejamos discípulos. Mas qual é a diferença? O crente é aquele que acredita. O discípulo é aquele que se compromete com aquela verdade que ele ouviu. Então acreditar não é tudo, não é o fim do caminho, é apenas o início. Veja bem, conta-se uma história de um equilibrista. E o propósito desta história é mostrar a diferença entre crer e se comprometer. Então, existe ali na fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá uma queda d'água muito forte. São as cataratas do Niágara. Então, o equilibrista amarrou ali um cabo de aço passando por cima daquelas cataratas, uma distância muito grande, e ele andou em cima daquele cabo de aço. Atravessou para o outro lado. A gente sabe que isso é possível, não é? Por mais absurdo que pareça. Ele atravessou. E as pessoas ali ficaram entusiasmadas e começaram a aplaudir. Então, ele fez o trajeto de volta. Retornou, equilibrando sobre aquele cabo de aço. Chegando do outro lado, todos estavam aplaudindo, entusiasmados, e tinha uma velhinha lá que estava batendo palmas, muito admirada com aquilo que estava acontecendo. Então o equilibrista virou para ela e falou assim: Minha senhora, a senhora acredita que eu consigo de novo atravessar esse cabo? Aí ela respondeu: Claro que eu acredito, claro.
A senhora acredita que eu consigo atravessar do lado de cá para lá, empurrando um carrinho de mão sobre o cabo de aço? É claro que eu acredito. Essa mulher tinha muita fé, né? E a senhora acredita que eu consigo atravessar com o carrinho e tendo uma pessoa dentro do carrinho? É claro que eu acredito. Então, entra no carrinho, por favor. De jeito nenhum. Ah, então é assim. Acreditar é muito fácil. Acreditar é muito cômodo. Mas quando fala para você entrar no carrinho, você não quer entrar. Essa é a grande diferença entre crer e confiar. Tá? Porque crer, você pode crer e ficar na sua e não tomar atitude nenhuma. Mas Jesus quer um pouco mais de nós. O discípulo, ele também é um crente. Mas ele não apenas crê, ele se compromete, ele entra no carrinho quando precisa entrar. Não é? Tem alguma coisa para ser feita, o discípulo fala, estou dentro. Eu vou participar. Eu estou aqui não apenas para acreditar, eu estou aqui não apenas para aplaudir, eu estou aqui para colocar a minha fé em prática. E o que é um discípulo? O discípulo é um aprendiz. Então ele não apenas crê, ele aprende. O discípulo é um aluno, mas não é um aluno qualquer. O discípulo é um aluno praticante. E essa relação mestre e discípulo é a mais antiga forma, o mais antigo método de formação profissional. Isso aí acontece há milênios. Imagine quando não tinha escola, quando não tinha faculdade, como é que as pessoas aprendiam uma profissão? Colando em quem sabia fazer, né? Acompanhando quem sabia fazer. Então, é nessa relação de mestre e discípulo. Então, é o que o Senhor quer que nós sejamos. Nós sejamos discípulos de Jesus e não apenas crentes. Bom, queria falar um pouco sobre a escolha dos discípulos. Jesus, assim que começou o seu ministério, ele escolheu 12 homens para andarem com ele, 12 discípulos. E é interessante que Jesus não foi para a porta do templo ali em Jerusalém para escolher os seus discípulos. Imagina, Jesus poderia ter ido para a porta do templo e ali passavam os doutores da lei, então ele podia ter escolhido alguns deles para serem seus discípulos, para serem seus apóstolos. Jesus poderia ter ido para a porta dos palácios para escolher as pessoas mais importantes da sociedade, mas ele não fez isso. Ele foi para a praia e escolheu alguns pescadores. Ele escolheu pessoas simples, escolheu pessoas humildes. Além de escolher pescadores, ele escolheu também um publicano, Mateus. Era um cobrador de impostos, era uma pessoa rejeitada. Jesus escolheu também um guerrilheiro. Essa palavra é um pouco estranha, né, no contexto bíblico, mas foi Simão, o zelote. Quem eram os zelotes? Eram grupos que queriam combater o Império Romano. Escolheu um guerrilheiro. Jesus escolheu até um traidor. Será que nós, se fôssemos escolher o grupo dos discípulos, será que nós escolheríamos as pessoas que Jesus escolheu? Provavelmente não. Porque ele escolheu aqueles que não eram os mais indicados para a obra de Deus. Mas vou dizer uma coisa, nós também não somos. Por isso ele nos escolheu. Então, não estranhe. Se você tem a oportunidade de estar no ministério, trabalhar no ministério, ser um obreiro na casa de Deus, quem sabe até ser um líder, ser um pastor, talvez você diga assim, mas eu não.
eu não tenho condições, mas esses homens aqui também não tinham condições. Eles não eram as pessoas mais indicadas, mas Jesus os escolheu, e isso é o mais importante. Amém? Olha, havia muitas pessoas atrás de Jesus, muitas pessoas. Onde Jesus estava, havia multidões atrás de Jesus. E estavam ali também os discípulos. Então, existem vários tipos de pessoas que estão atrás de Jesus hoje também. Mas, o que essas pessoas estão querendo? O que elas estão procurando? As multidões estavam atrás de Jesus por causa de interesses pessoais. Elas queriam ser abençoadas. E Jesus abençoava. As multidões estavam atrás de Jesus por causa de suas necessidades. Elas queriam ser curadas. E Jesus curava. Mas o discípulo é diferente. O discípulo, ele tem um compromisso com o mestre. Ele não é apenas mais um no meio da multidão. Ele tem um compromisso com Jesus. Então, é totalmente diferente. Então, nós devemos refletir quem somos nós diante de Deus, quem somos nós na igreja. Nós temos um compromisso com Jesus ou nós estamos atrás de Jesus apenas para sermos abençoados? Então a atitude do discípulo é de compromisso. O discípulo é abençoado? É. Mas se o discípulo pedir uma bênção e Jesus disser não, o discípulo continua com Jesus. Então se Deus nos der dinheiro, nós estamos com Jesus, amém? Se Ele não der, nós estamos com Ele também. Se Jesus der a casa própria, glória a Deus. Se Ele não der, nós estamos com Ele do mesmo jeito. Isso é atitude de discípulo. O discípulo está independente do que ele possa ganhar. O discípulo não está com Jesus para ganhar nada. E, aliás, até ele pode perder algumas coisas. Então, ele pode ganhar também. Não é mesmo? Todos nós queremos ser abençoados. E eu também quero. Mas o nosso compromisso com Jesus tem que estar acima disso. Porque assim estará demonstrado que nós somos discípulos de Jesus. Se Jesus te der um namorado, um marido, né, ou uma esposa, glória a Deus. Se Ele não der, você deve estar firme com Jesus do mesmo jeito. Porque você não está aqui por causa de marido, por causa de esposa, por causa de namorado, por causa de namorada, por causa de dinheiro. Não é. Amém? Bom, esperamos, né? E Jesus também espera isso de nós. Mas a hora do teste é que vai mostrar isso. A hora do teste. Então tem um momento em que Jesus nos fala não. E na hora que Jesus fala não, é aí que a pessoa vai mostrar quem ela é. É aí que a pessoa vai mostrar se ela é apenas mais um no meio da multidão ou se ela é um discípulo. Mas veja bem, o discípulo, ele tem disciplina. A palavra discípulo, ela se parece com a palavra disciplina, não é? E não é à toa. Não é à toa. Não é coincidência. É porque as duas palavras vêm da mesma raiz. O discípulo, ele é disciplinado. O que é disciplina? Né? O pastor Alisson falou na reunião de liderança. Que disciplina é você fazer o que você não quer, mas que precisa ser feito. Isso é disciplina. É uma definição boa, não é? É fazer o que você não quer, mas precisa ser feito. Então, o indivíduo que é membro da multidão, ele não tem disciplina. Ele está com Jesus hoje, amanhã ninguém garante.
Então, nessas multidões que acompanhavam Jesus aqui, o indivíduo podia estar na segunda-feira e não voltar na terça. Não tem compromisso. Mas o discípulo, ele está todos os dias com Jesus. Não é só no domingo. Porque corremos o risco de praticarmos uma religião dominical. No domingo eu sou crente, no domingo eu vou à igreja, no domingo eu leio a Bíblia, no domingo eu até oro. Mas na segunda-feira, aí o pau quebra, né, como se diz. Segunda-feira eu sou outra pessoa. Não! O discípulo está com Jesus todos os dias. Todos os dias. Os religiosos, eles cumpriam seus rituais. Estou falando aqui da época de Jesus, não é? Cumpriam seus rituais no templo. Agora, o discípulo, ele está com Jesus em qualquer lugar. Se Jesus vai ao templo, o discípulo está no templo com Jesus. Se Jesus entra na sinagoga, o discípulo entra na sinagoga. Se Jesus vai à praia, o discípulo vai à praia. Ainda bem que a gente pode ir à praia, né? Jesus entra em casa, o discípulo está em casa com Jesus. Está na rua com Jesus. Está no trabalho com Jesus. O discípulo está com Jesus o tempo todo. Agora, isso é o quê? Uma questão de conscientização. O discípulo, então, ele tem disciplina e não apenas bênção. E aí é que está o problema e a decepção de muitas pessoas. Porque todos nós queremos ser abençoados. Então Jesus abençoa, Jesus abençoa, Jesus abençoa, Jesus abençoa, Jesus abençoa. E aí um dia vem uma correção. E aí você assusta. Você assusta, mas Jesus... Eu não esperava por isso, Jesus. Ah, então, agora que nós vamos ver se você é discípulo ou não. O discípulo recebe a correção. O discípulo aceita a correção. Agora, a pessoa que é só um membro da multidão, ele não aceita ser corrigido. Quando ele é corrigido, ele muda de igreja, não é? Ele briga com o pastor. Então, precisamos ver quem nós somos. Muito bem. Se você está no meio da multidão, você pode inclusive estar longe de Jesus. Não é verdade? Imagina ali uma multidão com milhares de pessoas. Muitos ali estavam distantes de Jesus. Mas os discípulos não, os discípulos estão perto. Estão ali colados no Mestre. Então, não basta nós apenas crermos, não basta nós apenas ouvirmos a palavra, mas precisamos ter uma atitude de discípulo. Bom, entre as pessoas que estavam sempre ali acompanhando Jesus, havia os religiosos, ou seja, fariseus, saduceus, escribas, doutores da lei, sacerdotes. Vocês encontram essas palavras nos evangelhos? Encontram, não é verdade? Se você começar a ler Mateus, você vai ler muitas vezes esses nomes. Fariseus, saduceus, escribas, sacerdotes, os doutores da lei com menos frequência. Mas, o que a gente percebe lendo os evangelhos? Onde Jesus estava, tinha uma multidão, tinha os discípulos e muitas vezes estavam ali os fariseus e os saduceus. O que eles estavam fazendo ali? Uma pessoa desavisada poderia pensar, olha, eles são seguidores de Jesus. Não são. Mas estavam por toda parte. Sabe o que eles eram? Eles não eram seguidores de Jesus. Eles eram perseguidores. Que é quase a mesma coisa, não é? Entra um prefixo aí. Eles eram perseguidores. E os perseguidores estão sempre perto do mestre. Meu Deus do céu. Então, não basta a gente estar sempre na igreja. Precisamos ver qual é a nossa atitude.
Porque os religiosos também estavam perto de Jesus, mas eles não tinham compromisso com Jesus. Então o que acontece? Os seguidores e perseguidores, eles podem ser muitas vezes confundidos, porque eles se parecem muito. Mas qual é a diferença? Ali todo mundo ouvia Jesus falar. Todo mundo ouvia a palavra de Deus. Só que, depois de ouvir a palavra, o discípulo obedece. O que é simplesmente religioso, ele não obedece. Ao ouvir a palavra, o discípulo aprende. O religioso critica. Por que eu estou dizendo isso? Porque é o que a gente vê aqui nos evangelhos a respeito dos fariseus e saduceus, principalmente. O propósito deles era criticar Jesus. Era o desejo deles. Eles queriam acusar Jesus. Eles queriam encontrar algum erro. Eles queriam encontrar algum pecado. E eles prestavam atenção em Jesus o tempo todo. E Jesus ia, eles estavam de olho em Jesus. Jesus voltava, eles estavam de olho em Jesus. O que Jesus fosse fazer, eles estavam vigiando. Porque eles procuravam ali algum pecado, algum erro em Jesus. E era aquela ânsia de encontrar alguma coisa. E como não encontravam, uma vez eles disseram: olha, os discípulos estão comendo sem lavar as mãos. De tanta ânsia de encontrar um erro, de tanta ânsia, encontramos um erro, eles estão comendo sem lavar as mãos. Faltou fazer uma festa, né? Por terem encontrado um erro. Então, nós precisamos ter cuidado. Eu preciso ter cuidado para eu não ser apenas um religioso. Nós precisamos tomar cuidado para não estarmos na igreja procurando erros. Porque fariseus e saduceus faziam assim. Procurando alguma coisa para acusar. Precisamos tomar cuidado. Precisamos ter uma postura de discípulo. O discípulo, ele aprende. Veja bem, então, esta é uma palavra de conscientização. E cada um de nós pode se examinar, não é mesmo? Qual tem sido a minha atitude? Eu estou buscando bênçãos? Não tem problema. Pode buscar a bênção. Mas, quando a bênção não vem, qual é a minha atitude? E essa é a pergunta importante. Essa é a pergunta chave para mostrar qual é a sua atitude com Jesus. Quando a bênção não vem, aí está o problema. Então o que eu vou fazer? Eu vou murmurar? Eu vou começar a duvidar de Deus? Eu vou simplesmente sair da igreja? Não, essa igreja aqui não está me atendendo. Você, de repente, pode ter um motivo, né, para mudar de igreja, de repente foi necessário, né? Mas que não seja a falta de uma bênção. Não é isso? Não é porque você não recebeu determinada coisa que você vai embora. Agora, a outra questão é aprender. Você tem uma atitude voltada para aprender? Ou você só quer receber? Aí está uma pergunta-chave. Porque discípulo é aquele que aprende. Então, meus irmãos, aprender faz parte do nosso compromisso com Jesus. Discípulo tem que aprender, ele tem que aprender sempre. Então, se você rejeita aprender a palavra de Deus, então você não está tomando uma atitude de discípulo. Então, aprenda como? Leia a Bíblia. Primeira coisa, discípulo tem que ler a Bíblia. Discípulo tem que estudar a Bíblia. A igreja oferece uma série de cursos.
uma série de cursos. Alguns deles são pagos, não é? Mas eu tenho certeza que não é por falta de dinheiro que alguém deixa de fazer um curso aqui na igreja. Não é verdade? E tem a escola bíblica dominical, que é totalmente grátis. Então quer dizer, você tem oportunidades para aprender, aprenda, porque o discípulo aprende. Mas o discípulo não apenas aprende, ele pratica. Ele faz. O discípulo também aceita a disciplina. Eu já disse isso, né? Estou apenas aqui recapitulando. Agora tem mais uma questão. O discípulo, ele persevera em seguir o mestre. Ele é insistente. O discípulo é insistente. A gente vê isso na Bíblia. Temos o caso de Eliseu, né? Segundo livro dos Reis, no capítulo 2, a gente vê Eliseu agarrado em Elias, né? Parecendo o pitbull, né? Colado. Elias fala, Eliseu, fica aqui em Gilgal que eu vou para Jericó. Eu ficar aqui? De jeito nenhum, eu vou com você. Aí, estando em Jericó, e tem muita gente falando para ele ficar. Esse pessoal não falta, né? Mas, estando em Jericó, Elias falou, Eliseu, fica aqui em Jericó, porque eu vou a Betel. Eliseu falou, de jeito nenhum, eu também vou. Depois em Betel, Elias disse, fica aqui em Betel. Só faltou ele dizer assim, Eliseu, aqui é tão bom, casa de Deus, né? Aqui é tão bom, Eliseu, fica aqui em Betel que eu estou indo ao Jordão. De jeito nenhum, eu também vou. O discípulo, ele é insistente. E tendo sido insistente, Eliseu presenciou o arrebatamento de Elias. Se ele tivesse ficado nas cidades anteriores, ele tinha perdido. Mas ele, tendo sido insistente, ele viu Elias subindo ao céu e recebeu porção dobrada do Espírito Santo. O discípulo é recompensado, meus irmãos. É recompensado, vale a pena ser discípulo de Jesus. Veja bem, eu pergunto, até onde você vai seguir Jesus? Até quando você vai seguir Jesus? Porque é muito triste quando a gente ouve dizer, lembra do fulano? Lembro. Pois é, desviou. Está no mundo. Meus irmãos, espero que eu continue vendo vocês aqui. Amém? Servindo o Senhor Jesus. Que daqui 1 ano você continue servindo o Senhor Jesus. Daqui 5 anos você continue servindo o Senhor Jesus. Daqui 10, daqui 20 anos você continue servindo o Senhor Jesus. Amém? Porque multidão recebe a bênção e vai embora. O discípulo permanece. O discípulo continua. Então, até onde nós vamos seguir Jesus? Então, pensando ali no relacionamento dos discípulos com Cristo, houve momentos maravilhosos neste relacionamento. Enquanto seguiam o mestre, houve momentos gloriosos. Que momentos eram esses? Momentos de milagres. Você pensou que bênção? E
Tem hora que Jesus transforma a água em vinho, oh maravilha. Tem hora que Jesus multiplica pão, glória a Deus. E Ele multiplica peixe, aleluia. E Ele cura, quantos enfermos Jesus curou. E Ele ressuscita mortos, e Ele liberta os oprimidos. Que momentos gloriosos na companhia de Jesus. Mas também tem um momento que vem a perseguição. Opa, será que é tão bom assim seguir Jesus? Aí vem um momento em que Jesus é preso. Será que é tão bom assim seguir Jesus? E tem um momento que Jesus é crucificado. Será que é tão bom assim seguir Jesus? E tem um momento que Jesus morre. Então, parece que todas as esperanças se foram. Será que é tão bom assim seguir Jesus? E depois da morte dele, passaram-se 3 dias. 3 dias de agonia para os discípulos. Imagina os questionamentos que passavam pela cabeça deles. Como questionamentos que passam na sua cabeça de vez em quando. Será que valeu a pena ter seguido Jesus? Será que valeu a pena eu ter desistido de tantas coisas para seguir Jesus? Parecia que tudo estava acabado. Quando parecer que tudo está acabado, meu irmão, não desista, porque o discípulo nunca desiste. O verdadeiro, o fiel, porque também tem um discípulo infiel, não é? Tem o Judas Iscariotes. Mas o discípulo fiel, ele nunca desiste. Porque depois do 3º dia, Jesus ressuscitou. Então valeu a pena. Jesus ressuscitou. Valeu a pena. Tudo valeu a pena. Até os momentos difíceis valeram a pena, porque sem eles não haveria ressurreição. Até a cruz valeu a pena, porque sem cruz não há ressurreição. Então, meus irmãos, existe uma cruz no caminho do discípulo. Seguir Jesus não é só assistir milagres. Não é só comer pão com peixe multiplicado. Não, seguir Jesus é andar em direção à cruz. Isto é seguir Jesus. Mas quando as pessoas vão ficando pelo meio do caminho, não é verdade? Na medida em que o mestre se aproxima da cruz, o grupo vai diminuindo, as multidões vão diminuindo. Muitos vão desistindo. E até ali no grupo dos 12, teve um que não conseguiu chegar até o final. Que foi Judas Iscariotes. Então, o que aconteceu depois que Jesus ressuscitou? Ele subiu aos céus e ele enviou o Espírito Santo sobre os discípulos. Eles foram batizados com o Espírito Santo, eles foram cheios do Espírito Santo. Ah, mas Judas Iscariotes não alcançou essa parte. Então veja como é importante a perseverança e a fidelidade. Então assim como Eliseu perseverou em seguir o profeta Elias até o último momento e recebeu ali porção dobrada do Espírito Santo, os discípulos de Jesus que foram fiéis, seguindo o mestre até o fim, também receberam o Espírito Santo. Então, seja fiel ao Senhor, seja perseverante. Veja bem, em Marcos 16, Jesus falou: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Guarde essa palavra, salvo. Em Mateus 28, Jesus falou: ide e fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Mas por quê? Por que essa diferença? Jesus falou as duas coisas. Não temos nenhuma dúvida a respeito disso. Mas por que essa diferença? Por que Jesus não disse apenas, ide e pregai o evangelho, quem crê e for batizado será salvo? Bastava, não? Mas por que ele ainda disse, ide e fazei discípulos? Sabe por quê? Jesus quer não apenas te salvar, mas ele também quer te transformar. O propósito da primeira ordem é a salvação das pessoas. Agora, o propósito da segunda ordem é a transformação. Mas como assim transformação? O discipulado é um processo de aprendizagem e transformação para que o discípulo se torne semelhante a Jesus Cristo. Esse é o propósito. Nós costumamos ter cursos com o nome de discipulado. Não tem problema. Mas o discipulado na Bíblia é muito mais do que um curso. É um modo de vida. É você andar com Jesus. E aí, recapitulando, né? Andar com Jesus com o propósito de aprender, praticar, aceitar a disciplina, ser perseverante, ser fiel e, enquanto tudo isso vai acontecendo, você vai sendo transformado e você vai se tornando cada vez mais parecido com Jesus. Esse é o propósito. A palavra de Deus, ela tem o propósito de atuar na sua vida, não apenas para te salvar, mas para te transformar. Porque se fosse só para salvar, no dia que você levantou a mão aceitando Jesus, você podia cair morto. Serviço concluído. Mas não. Por que que isso não acontece? Porque o Senhor tem ainda um propósito na sua vida, e esse propósito é de transformação. Muito bem. Então, às vezes nós fazemos avaliações da nossa vida, da nossa caminhada com Cristo, da nossa caminhada na igreja. Mas que tipo de avaliação nós devemos fazer? Então, de repente, você pode parar e pensar assim, tem 5 anos que eu sou crente. Ah, foi bom, porque, olha só, já mudei de emprego, ou então abri a minha empresa, ou comprei a casa própria, não é? Comprei um carro novo. Olha aí, que maravilha, eu viajei para a praia. Meus irmãos, glória a Deus por tudo isso. Mas não é essa avaliação que deve ser feita. A avaliação que deve ser feita é a seguinte: será que eu hoje sou uma pessoa melhor do que eu era antes de me converter? Então, se eu puder dizer assim, olha, eu era um enrolado e hoje eu não sou mais. Eu era um caloteiro, hoje eu não sou mais. Eu pegava emprestado, não pagava, eu não faço mais isso. Eu era um mentiroso, agora eu sou verdadeiro. Eu era um adúltero, hoje eu sou fiel. Eu era um ladrão, hoje eu sou um servo de Deus. Ah, se você puder dizer alguma coisa assim, então está valendo a pena, você está sendo transformado. O propósito de Jesus não é a nossa transformação material. Não é. Não é. Então, se você recebeu bênçãos materiais, glória a Deus, nós agradecemos a Deus por essas bênçãos. Mas o propósito do Evangelho é a transformação do caráter. Esse é o propósito do Evangelho. Não vamos perder esse propósito de vista. Então, o discípulo está nesse processo. O discípulo está nesse processo de transformação, de mudança. E aqueles discípulos,
exceto Judas Iscariotes, né? Aqueles discípulos, eles foram transformados de tal maneira que Jesus, no meio deles, precisava de algum sinal para ser identificado. Por que Judas teve que beijar Jesus para mostrar, esse aqui é Jesus? Não é? Porque o grupo já estava ali, não é, todo mundo muito, muito parecido com Jesus. No modo de falar, no modo de agir. Não é? Não podia dizer assim, olha, aquele que estiver orando é Jesus. Não ia dar certo, porque todos os discípulos oravam. Aquele que estiver adorando com os braços erguidos é Jesus. Não ia dar certo, porque qualquer um dos discípulos poderia estar fazendo isso. Não é verdade? Então precisávamos de um sinal diferente. Para encerrarmos, Jesus escolheu os discípulos, Jesus chamou os discípulos, mas eles precisaram responder alguma coisa. Então nós também temos a oportunidade de respondermos ao chamado de Jesus. Nós vemos no livro de Mateus que Jesus estava ali na praia, vendo ali Tiago e João, ele disse a eles, sigam-me. E a Bíblia diz que aqueles homens, deixando ali o pai, Zebedeu, deixando ali o barco, deixando ali as redes, seguiram a Jesus. Então, muitas vezes tem que perder alguma coisa. Tem que renunciar a alguma coisa para seguir Jesus. Tem que deixar alguma coisa para trás. Muitas vezes não dá para levar tudo. Então eles renunciaram. Eles abriram mão. Mas muitas pessoas querem seguir Jesus, sim, mas querem levar tudo. Você imagina se João dissesse assim, tá bom, Jesus, eu vou te seguir, mas eu tenho que levar o barco. Né? Vou colocar a rodinha no barco aqui, que eu preciso levar o barco. E aí vai puxando o barco com o pai dentro, né? As redes, os peixes. Meu irmão, não dá para seguir Jesus e levar tudo da sua vida antiga. Não dá. Você tem que abrir mão de alguma coisa. Alguma coisa tem que ficar para trás. Eu não sei que coisa é essa, mas você sabe. Né? Eu não sei qual é o seu barco, mas você sabe. Às vezes a gente quer levar, quer carregar o pecado, quer carregar uma vida de pecado, quer andar com Jesus, mas quer adulterar. Quer andar com Jesus, mas quer prostituir. Quer andar com Jesus, mas quer receber um dinheiro sujo, fazer um negócio ilícito. Não dá. Não dá. Tem que deixar essas coisas para trás. Mas aqueles homens, eles responderam, sim, sim, Senhor Jesus, nós queremos te seguir. E nessa manhã, nós também temos oportunidade de responder ao chamado de Jesus. Então, não é só acreditar nele, percebem? Não é só acreditar. Acreditar é o mínimo. Ser crente é o mínimo. Não é só isso, mas tem o quê? Um compromisso de seguir o Mestre. E isso implica em atitudes práticas. Amém? Vamos nos colocar de pé. Nós vamos orar nesse momento. Aleluia, Jesus. Através de mim
Jesus clareia através de mim. Jesus